Então vamos lá para mais um produto da nossa linha PH Nutri, a última parte aqui do nosso treinamento. A gente vai falar sobre o cloreto de magnésio. Antigamente, a gente manipulava o cloreto de magnésio e a gente tinha muitos problemas, né? O magnésio, ele é o cloreto, na verdade, né? O cloreto de magnésio é altamente higroscópico, então a gente manipulava na época do boom do magnésio, que todo mundo queria tomar, então tinha muito cliente que vinha vinha espontaneamente procurando e queria manipular, porque tinha visto na internet, Laí Ribeiro, né? O doutor Laí Ribeiro, enfim. Então, a gente começou a manipular muito cloreto de magnésio. E aí, chegava na metade do tratamento, o cliente trazia o potinho de volta, porque as cápsulas estavam meladas, o potinho estava todo sujo, o pote é derretido, estava uma coisa horrível. E aí a gente tinha que refazer o medicamento para o cliente. Isso foi gerando muito incômodo, porque parecia até que a gente não estava fazendo o medicamento correto, e na verdade não é isso, né? É um problema do próprio cloreto de magnésio, essa instabilidade dele. Então, a diretoria optou por não manipularmos mais o cloreto de magnésio, então a gente só fazia as outras formas de magnésio, de malato, treonato, glicilglutamina, enfim. A gente fazia os outros tipos. E aí o cloreto de magnésio a gente começou só na parte da revenda, que era o que a gente tinha até hoje. Agora, como a gente tem a nova linha do PH Nutri, que é uma linha formulada por nós, mas terceirizada no laboratório, então eles conseguem fazer o cloreto de magnésio na forma de blister. Isso vai garantir a estabilidade do medicamento, né? E garantir o efeito, a eficácia dele também. Então, o cloreto de magnésio ele é um suplemento à base do próprio magnésio, que é um mineral com funções importantes no organismo. Ele controla a pressão sanguínea, melhora a densidade óssea, recuperação muscular, fortalece o sistema imunológico, além de propriedades anti-inflamatórias, regulação nos níveis de glicose e insulina. Então, veja que ele é bastante amplo, né? Bastante complexo. Ele tem função sistêmica no organismo como um todo. Por quê? Porque o magnésio ele está presente em todas as células do corpo, em todos os tecidos. Então, a gente tem desde o tecido cardíaco até tecido ósseo. Então, todos os tecidos a gente tem a presença do magnésio. Então, quando a gente toma ele na forma de cloreto, a gente consegue suplementar. Por quê? Porque o magnésio também não é um mineral tão fácil da gente tirar o cloreto de magnésio, tão fácil de tirar da alimentação. Então, a gente precisa suplementar, tá? Então, ele vem aí também como uma forma de suplementação. Indicado para praticantes de atividade física, promovendo melhora nos níveis energéticos e ajudando no processo de hipertrofia muscular, tá? Porque ele também está presente no tecido muscular. Para pacientes adultos acima de 50 anos, tem o papel de otimizar o cálcio nos ossos. Então, além do cálcio que a gente faz a suplementação, né, que é importante a gente calcificar, tomar o cálcio, o magnésio ele melhora essa absorção do cálcio. Então, isso vai fazendo com que o seu osso deixe de ser poroso, deixe de ser enfraquecido para se tornar um osso mais resistente. Com isso, você vai ser um idoso com uma musculatura melhor, mais forte e um osso mais fortalecido também, mais enrijecido, tá? Melhorando a densidade óssea e reduzindo as chances da osteoporose, que a osteoporose nada mais é que aumentar a porosidade dos ossos, deixando ele fraquinho, como se fosse uma casquinha de ovo, tá? Então, a indicação do cloreto de magnésio é suplementação, né, do próprio magnésio, melhora na densidade óssea e melhora na recuperação muscular. Ele vai ter apresentação em cápsulas na forma de blister, como eu falei, que é para garantir a estabilidade dele. E a posologia vai ser a tomada de 2 a 3 cápsulas ao dia, tá? Então, você é a melhor indicação para tomar o cloreto de magnésio, tá? Então, essa é a nossa linha do PH Nutri. Eu queria só complementar o magnésio, caso vocês tenham, de repente, alguma dúvida, porque com certeza vocês já pegaram receitas com magnésio com diferentes formas, né? Mas por que isso? Como o magnésio, ele está presente em todo o organismo, em todas as células de todos os tecidos, para cada tecido, ele precisa de um sobrenome diferente, que é o que vai garantir a absorção dele.
tá? Então, por exemplo, o cloreto de magnésio, então, na forma de cloreto, garante que ele seja absorvido na parte cardíaca, tecido ósseo, recuperação muscular. Agora, se for o magnésio na forma de ascorbato, ele vai ter afinidade com o quê? Sistema imunológico, radicais livres e vitamina C. Então, ele vai ter uma ação diferente do cloreto. Se for o magnésio na forma de aspartato, ele vai ter o quê? Afinidade na parte de estresse, então, parte de neurológica, função cerebral e performance física. Então, para quem faz atividade física, vai ter melhor benefício se você utilizar o magnésio aspartato. O magnésio citrato, ele já vai ter afinidade o quê? Na constipação, na angina e hipertensão. Se vocês observarem, tem muito cardiologista e reumatologista também que acaba utilizando o magnésio na forma de citrato, tá? Por quê? Porque ele vai agir especificamente na parte cardíaca, angina, hipertensão, tem muito geriatra que também utiliza magnésio citrato, tá? O magnésio treonato, que vai ter função neurológica, porque ele vai ter ação na memória, raciocínio, e ele é um neuroprotetor, então protege os neurônios, né? Então a afinidade dele vai ser neurológica. O magnésio dimalato, ele é bem parecido com o cloreto de magnésio, porque ele tem a função, a afinidade aí no coração e nos ossos, né? E além disso, o dimalato ainda tem afinidade com a parte TPM, né? Com a parte reprodutiva aí da mulher e fibromialgia, tá? Que são a parte, as inflamações nas articulações, né? Que ele ajuda bastante, que tem também reumatologista que prescreve muito magnésio de malato, tá? E por último, magnésio glicilglutamina, que ele tem ação, afinidade na permeabilidade intestinal, então ele melhora a função intestinal, ajuda, né, a absorver, ajuda com que esse intestino aumente a permeação, então ajuda com que você absorva melhor os medicamentos, as vitaminas e os minerais, melhora a cicatrização e aumenta a massa muscular. Então veja que o magnésio ele está presente no organismo inteiro, 100%. Só que para cada parte do corpo você tem o magnésio numa forma diferente. Então hoje no nosso produto é o cloreto de magnésio que vai ter afinidade na parte cardíaca, densidade óssea, recuperação muscular, a qualidade das artérias, elasticidade, o magnésio atua toda nessa parte cardíaca também, tá? Então, resumindo, a nossa linha PH Nutri, a gente tem 7 produtos. Então, a gente tem o NutriShape, que vai fazer o gerenciamento de peso, saciedade, ação termogênica. Então, para quem quer perder peso e fazer atividade física, também é estimulante. A gente tem o NutriGo, que tem a indicação para cabelo, pele e unha, porque ele é um composto vitamínico completo que tem a biotina. Então, ele tem vitaminas e minerais, né? E tem a biotina, que é bastante específica aí para o crescimento dos fios do cabelo, para fortalecimento das unhas e envelhecimento da pele, né? Para melhorar o envelhecimento, aí retardar. A gente tem os ômegas, que é o ômega 3 cardio e o ômega 3 comum. Então, o ômega 3 cardio, ele é o quê? Ele tem EPA e DHA, só que a concentração de EPA é maior justamente porque ele vai tratar a parte inflamatória, porque o EPA tem a função sistêmica, então ele trata o organismo num todo. E o DHA, ele vai ter 200 miligramas, então ele não deixa de ter função neurológica, porém numa concentração menor, né? Porque você vai indicar o ômega 3 cardio para paciente cardíaco, para paciente hipertenso, com colesterol, com diabetes, tá bom? E o ômega 3, que a gente tem 180 miligramas de EPA e 120 de DHA, então é uma dosagem bastante usual, indicada para qualquer idade, desde criança até o idoso. Porém, para criança é difícil, porque a cápsula do ômega 3 é uma cápsula oleosa de 1 grama. Então, é uma cápsula relativamente grande, a criança não consegue tomar. E é uma cápsula que você também não pode partir. E também, se você furar para tirar o óleo, seria uma opção? Seria. Só que tem o gostinho do peixe residual, então acaba não ficando muito palatável. Então, o ideal é tomar a cápsula oleosa mesmo, sem precisar furar. E o Polinutri, né? A gente tem, desculpa, eu pulei, o Verisol,
Então, a gente vai ter o colágeno Verisol. Então, o que é importante do colágeno Verisol? Ele é um colágeno com quebradinho, né? Todo partido, que é diferente dos outros. Por quê? Porque ele tem um encapsulamento bastante específico que só a pele absorve, só a pele reconhece, que é justamente a tecnologia alemã que patenteou como Verisol, tá? Então, a diferença do colágeno da gelatina, ou colágeno que tem lá, colágeno 1, 2 e 3, é o colágeno que não tem especificidade. Você toma, ele vai ser absorvido na pele, mas ele vai para a pele, ele vai para o músculo, ele vai para outros tecidos, então ele vai para o organismo como um todo, porque o colágeno a gente também tem no organismo todo. Agora, quando você faz uso do Verisol, você tem a certeza de que aquela dosagem que você vai tomar vai ser absorvida somente pela pele. Então, em 30 dias de tratamento, você sente, a cliente vai perceber a diferença, diminuição da linha de expressão, luminosidade da pele. Teve uma cliente até que eu indiquei, eu não cheguei a tirar foto, que é uma pena, né? Mas que teve muita diferença aqui, nessa parte, que é muito difícil, né? As pessoas têm muita dificuldade. E aqui ela sentiu que diminuiu. Lógico que não ficou para cima, esticado, nada disso. Mas como ela tinha uma papada bastante, assim, que incomodava bastante ela, então ela sentiu que diminuiu e que deu uma enrijecida. Então, e ela relatou isso, ficou muito satisfeita, e até eu sair, ela tomava continuamente. Então, tanto o ômega 3 quanto o colágeno são produtos que você tem que fazer uso contínuo. O cloreto de magnésio, você precisa fazer uso contínuo, porque à medida que você para, você perde tudo que você fez, porque você volta a degradar, né? Lá, o colágeno, o que a gente tem de maior degradação? O açúcar, né? A substância que mais degrada colágeno é o açúcar. Então, ou a gente tira o açúcar totalmente da dieta, o que também, assim, aí é opinião, né? Porque o açúcar, ele é importante para o funcionamento celular. Ele fornece energia para a célula, para a mitocôndria. Então, a gente precisa da glicose. É lógico que você tem que saber dosar isso, né? Então, se você usa adoçante, frutose, é uma maneira de você alimentar essa célula. Mas o açúcar em maior quantidade ou uso indiscriminado, você acaba contribuindo para o envelhecimento, porque ele degrada diretamente a fibra de colágeno, tá? Então, tem que ter um cuidado para utilizar. E o cloreto de magnésio, você faz uso contínuo também, porque você, à medida que você vai tomando, você vai fortalecendo a função cardíaca, muscular, melhorando a qualidade dos ossos, né? Então, isso vai te protegendo para quando você estiver mais velho, você tá mais fortalecido. Depois a gente tem o Polinutri, que é um composto vitamínico que a gente não tinha, né? Então eu lembro das meninas sempre falar, a gente podia ter um composto vitamínico, porque é tão difícil ficar fazendo a fórmula, porque são muitos componentes, né? São todas as vitaminas, todos os minerais, então isso acaba dando trabalho para formular também. E aí a gente já tem pronto, né? Na dosagem ideal, recomendada, então é seguro e é uma fórmula do farmacêutico, que o cliente já tem segurança, credibilidade, então que ele pode tomar sem preocupação. E por último, o nosso magnésio, que vai ser o magnésio na forma de cloreto, mais estável, porque vai estar na forma de blister e a gente vai ter da nossa linha para poder atender o cliente, tá? Então, essa é a nossa linha pH Nutri. Eu gostaria de só falar sobre 2 conceitos, tá? Que eu acho importante, e é importante a gente ter sempre isso claro, né? Indicação e posologia. São 2 conceitos que às vezes a gente se confunde. Então, indicação é para que serve o produto. Para que ele é indicado? Então, olha, ele é indicado para densidade óssea, recuperação muscular, fortalecimento cardíaco, enrijecimento elasticidade das artérias, enfim. Essa é a indicação. A posologia é: eu vou tomar 2 cápsulas ao dia, vou tomar após as refeições, isso é posologia, tá? Então, às vezes a gente, no atendimento mesmo, a gente acaba falando, ele é indicado tomar 2 vezes ao dia. Não, indicado é para que ele serve. A posologia dele é tomar 2 vezes ao dia, tá? Então, eu só queria reforçar esse conceito, esses 2 conceitos que eu acho bastante importante.
Então, essa é a nossa linha PH Nutri. Eu espero que vocês tenham, que eu tenha contribuído aí para as informações, para vocês terem mais argumentos aí na hora de indicar para o cliente e tirar as dúvidas também, tá? Até o próximo treinamento. Obrigada.